Olá, querida graça e a paz. Nós estamos aqui na nossa quinta aula, e na última aula, não sei se se lembra, mas nós estávamos falando sobre o ambiente, né, o espaço, o jeito que Deus ele faz, o modus operandi que Ele constrói, a base que Ele constrói no que diz respeito ao contexto do avivamento. Também falamos da linguagem que Ele vai estar usando, e você, para saber sobre isso, vai lá no nosso vídeo anterior, e por que não dizer, vai em todos os vídeos anteriores para você ter uma base para esse momento. Você sabe que é um tema que está muito em voga e nós tivemos o cuidado de fazer algo com profundidade. O avivamento está chegando, o avivamento. Mas o que é isso? Então, querido, vai lá nos vídeos anteriores para você poder se maravilhar. Eu também queria pedir a sua ajuda, sabe, para todos nós que estamos fazendo conteúdos como esse, não só eu, como tem outros canais, nós precisamos do apoio das pessoas, nós precisamos do apoio de você. Eu também apoio muitos outros canais, nós estamos lá também conectados. E a gente sabe muito bem que às vezes a mídia, ela corre com muita coisa que às vezes não acrescenta tanto. E às vezes aquilo que não acrescenta tanto, acaba crescendo, acaba se multiplicando. Mas eu quero pedir a você que tem consciência, tem bom senso, que você possa chegar no nosso canal lá, dar o seu like, dar o seu joinha, você se inscrever no nosso canal, favoritar esse vídeo. Eu queria também pedir a você, por favor, multiplique esse vídeo para mais 5 pessoas. Isso vai ajudar não só a gente, nosso canal, a poder produzir outros materiais e fazer com que você possa ter acesso, democratizar o conhecimento, como também outras pessoas também têm um trabalho sério. Eu aconselho você a fazer isso. É a métrica, é o algoritmo, é a forma que o YouTube trabalha. Então a gente precisa estar sempre lembrando e você entender que isso vai nos ajudar demais a construir não só esse material, como também outros que vão vir aí para abençoar. Pois bem, vamos deixar de conversa, vamos trabalhar aqui. Eu quero já começar o vídeo de hoje já mostrando para você alguns materiais que eu recomendo. Então, esse livro aqui, tá certo? Esse livro aqui, eu vou chegar mais perto, né? Vou sair aqui, vou quebrar um pouquinho o script aqui da nossa métrica aqui. Então, me ajuda aqui, Marcos. Esse livro aqui, Bill Johnson, Momentos Decisivos, tá bom? É pela editora Chara, tá certo? Pela Chara. É um material fantástico. Esse livro aqui é um livro que trabalha a questão da Bill Johnson, a ótica de Bill Johnson com relação a diversos avivalistas, diversos momentos de avivamento. O que eu amei desse livro aqui, querido, é porque eu encontrei nele coisas que eu não encontrei em nenhum livro. Então, para mim, é assim, um filé mignon para você saber diversos componentes que aconteceram no avivamento durante até aqui. Então eu prometo que eu vou estar tratando também sobre ele para você. E aqui eu tenho um outro livro que eu queria mostrar para você. Esse livro, inclusive, eu dou em sala de aula. O Século do Espírito Santo, de Vision Sina, certo? Aqui, Marcos, embaixo. Não está aparecendo lá embaixo. Aqui, Vision Sina. É um livro que é fininho, tá certo? Livro de cabeceira. Não, é bem interessante ele é bem tranquilo, tá bom? Ele é um livro bem tranquilo de se ler. Apesar dele ser um pouco grande, mas ele é um livro, querido, maravilhoso, é uma leitura maravilhosa. Meu livro está todo riscado aqui, já está amarelado, a gente já usou muitas vezes. É um livro gostoso. Aqui vai ter a cronologia do avivamento mesmo, do que aconteceu lá desde da igreja apostólica, desde o montanismo até chegar até aqui. E eu quero dizer para você, querido, que você possa estar adquirindo esses 2 livros, eu recomendo. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, qual é o livro que você recomenda? Esses 2. Esses 2 aqui você já vai ter dado um pulo sobre avivamento fantástico. Existem vários outros livros que nós estaremos tratando, mas esses livros aqui vai fazer você se capacitar poderosamente. Eu queria ler para vocês, eu queria aproveitar esse momento aqui para falar sobre Amós. Corre lá para Amós, abre lá o livro de Amós. Hoje nós vamos falar sobre o maior de todos avivalistas, tá certo? O maior de todos os avivalistas foi Jesus Cristo de Nazaré, nosso modelo de avivalista. Então nós vamos olhar para Jesus. Antes de olhar para qualquer outro avivalista, nós vamos ser cristocêntricos. Nós vamos olhar para o jeito que Jesus ele fez, tá bom? Então eu queria fazer com que a gente pudesse hoje mergulhar na mente avivada de Jesus. Tá? A gente vai trabalhar nesse momento aqui como ele fez diversas coisas para
quebrar padrões, para criar contágio social, para fazer com que coisas acontecessem nesse tema aqui, avivamento. Então em Amós 8:11 está escrito o seguinte, do 11 ao 12, diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Andarão de Mamá, do norte ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Engraçado que o que eu amo aqui nessa passagem é entender, tá certo? É entender o que Amós profetizou. Se você tem uma Bíblia, muito provavelmente uma Bíblia de papel, né? Uma Bíblia de papel, não uma Bíblia no celular, mas no papel, você vai ver que existe uma página, por exemplo, da Bíblia Thompson, tem um rio que eles colocam entre o Antigo e o Novo Testamento. Às vezes vai ter uma página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso mostra que aquele que compendiou a sua Bíblia, que editou sua Bíblia aí, ele fez uma referência aos 400 anos de silêncio. Os 400 anos de silêncio foram 400 anos que profeticamente Deus ele não falou mais. Certo? Então, havia sim o Pentateuco, havia sim a Torá, havia sim o Antigo Testamento escrito, muitas comunidades tinham seus compêndios, tá certo? Entretanto, não tinha a revelação. Isso aqui é poderoso. Então, Amós está dizendo que as pessoas iriam correr, em que teriam fome e sede, não de água, não de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Mas a pergunta que eu lhe faço, as pessoas estavam com sede de ouvir a palavra do Senhor, mas as pessoas não estavam indo para a sinagoga, não estavam indo para o templo? E o que é que elas estavam ouvindo lá? Não era a palavra do Senhor? Uma pergunta poderosa, não é isso? Então, nem tudo aquilo que é pregado, dizendo que é a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor. Não basta ler um versículo e expor o versículo. Se esse versículo ele não tiver com um princípio poderoso que a própria Bíblia diz, errais por não conhecer o poder e a palavra. Então, a Bíblia está deixando claro aqui, querido, que não basta você somente saber que, por exemplo, havia a sinagoga, havia o templo ali, e as pessoas estavam expondo a palavra, mas a Bíblia deixa claro que haveria sede e fome, em que as pessoas, elas estariam correndo de um lugar para outro, procurando ouvir a palavra de verdade do Senhor. A palavra do Senhor, querido, ela vai trazer libertação. A palavra do Senhor vai trazer vida. A palavra do Senhor vai trazer uma estrutura modificada. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Eu vou mostrar para você aqui na palavra qual é a estrutura dessa palavra ungida. Olhando para o ministério de Jesus, a gente vai olhar o que Amós estava falando. Lembra disso aqui. Por que eu estou tratando disso aqui? Querido, deixa eu dizer algo. Às vezes alguns pastores, ficam tristes, ficam chateados, ficam, às vezes até reclamando de outro pastor, às vezes reclamando de uma outra igreja, às vezes até falando mal, coisas desse tipo. Por quê? Porque irmãos saíram dessa igreja e irmãos foram para outra igreja. Eu vou dar uma dica aqui sobre a minha visão pastoral, a minha, né? Eu gosto de verdade que as pessoas possam entrar e sair pela porta da frente. Eu acho que isso é digno, isso é certo, isso é correto, que as pessoas possam conversar, as pessoas possam falar, as pessoas possam chegar com hombridade, com lealdade, com distinção, com honra, e dizer assim: pastor, eu quero a sua bênção, assim como eu entrei aqui, eu quero pedir a sua bênção para poder sair, né? Eu estou saindo por esse motivo, por esse, e eu estou indo para uma outra igreja, para a igreja tal. Sabe, isso aí é fantástico. Primeiro porque a gente vai poder se reavaliar, a gente vai poder melhorar, a gente vai poder perceber se de fato a gente está no caminho certo, 100%. Outras vezes não, outras vezes de fato a gente está no caminho certo, a gente foi chamado para fazer o que Deus mandou a gente fazer naquela cidade, naquele local, naquela comunidade. Mas a pessoa que está saindo é porque ela não se adequou àquela visão, e a visão não vai mudar por causa de uma pessoa, né? Existe outras visões e a pessoa vai estar recebendo a palavra ali. São igrejas também que nós chamamos de igrejas espiritualizadas ou igrejas sadias, né? Igrejas também relevantes. Então, nós não somos donos da única igreja, da melhor igreja, nós somos donos ou estamos à frente, né?
da melhor igreja, da única igreja. Isso não existe, querido. É um corpo de Cristo e existem igrejas tão boas quanto ou até melhores do que a nossa. Lembre da última aula, nós falamos sobre até maturidade. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, que pessoas nascem dentro de uma igreja. Pessoas, elas são significadas dentro de uma igreja. Pessoas são plantadas numa igreja por Deus. E muitas vezes nós estamos querendo prender primos e prender sobrinhos, quando na verdade a igreja é feita de pais e filhos e irmãos. Então existem pessoas ali, então também tem essa dica aí. Porém, querido, existem sim igrejas que estão vacilando. Existem sim homens de Deus, existem sim pessoas que estão vacilando. Existem lugares que já estão morrendo. Existem lugares que a unção não está mais presente. Existem lugares que às vezes existe um ambiente mais de opressão, de morte, do que de fato de unção. Pastor, isso acontece? Lembra lá de Efésios. Lembra de Efésios? A gente falou um pouco sobre isso. Que a Bíblia diz que ele estaria tirando o candeeiro. Lá na igreja, na carta escrita à igreja de Éfeso. Ele estaria tirando o candeeiro, se não voltasse ao primeiro amor. Então, querido, o que é o candeeiro? A influência do Espírito Santo, a unção de Deus ali. Então, muitas vezes, a igreja está perdendo a influência do Espírito Santo. Às vezes a igreja está perdendo, precisa ser depois reavivada. Está aí a dica também. A igreja ela vai precisar muitas vezes ser reavivada, avivada. Precisa haver arrependimento. Pastor, quer arrependimento? Ficar em cima do altar, se chicoteando, colocando saco. Não, querido, não é isso. Pai, onde é que eu estou errando? Faz uma análise de consciência. Querido, eu como pastor várias vezes, eu paro, eu faço uma análise de consciência. Quantos irmãos da igreja eu cheguei, ovelhas, querido, me perdoe, naquele dia ali eu estava com a cabeça quente, sabe, naquele dia ali não lhe dei a honra que você merecia, sabe, isso é digno, querido, isso é humildade, as pessoas precisam ver isso na gente, tá certo? Então, a minha orientação é essa, você poder reavaliar, você poder se reavaliar. Se você entende que existe algum pastor que precisa estar ouvindo isso, que está passando por esse problema, manda esse vídeo para esse pastor. Você precisa, sabe, pensar, poxa, porque talvez as ovelhas estão saindo da igreja, porque ninguém presta, é porque existe um espírito de facção somente. Não, às vezes é porque a igreja, ela está opressa. Às vezes a igreja ela está morrendo, às vezes a igreja ela está sem um rio, sem unção ali, irmão. E ninguém vai ficar preso em parede não, ninguém vai ficar preso em púlpito não, ninguém vai ficar preso segurando uma estrutura física não, a pessoa quer comida. E a Bíblia está dizendo aqui em Amós que as pessoas vão sair sim de mamar. As pessoas muitas vezes, querido, se numa cidade não tiver uma igreja avivada, vai para uma outra cidade. Ela vai se deslocar para outra cidade para poder estar comendo uma comida ali naquele lugar. Às vezes, entenda isso é muito importante. Às vezes nós podemos ver igrejas que estão mortas, e aquela igreja que está morta, as pessoas estão presas por causa da tradição. E lembre que a tradição anula o poder da palavra. Então a gente vai querer também que a igreja seja presa por facção, presa por causa de tradição. Não, às vezes eu vejo pastores ameaçando ovelhas, olha, se você sair, se você é amaldiçoado, prendendo as pessoas. A Bíblia diz que nós não podemos pastorear, a gente não pode pastorear por dissimulação, a gente não pode pastorear por manipulação, por opressão. Isso é proibido pela Bíblia, né? A Bíblia diz isso, que o pastor pastoreie pelo exemplo. Então você tem que ser exemplo, irmão. Então é dessa forma. Então, sabe, irmãos, a gente precisa melhorar, a gente precisa ter humildade. Humildade é a chave do sucesso. Humildade e perseverança é a chave do sucesso. Você tem humildade para se reinventar, para crescer, para se conectar. E eu estou aqui à disposição também. Você que é pastor, você que está nos ouvindo hoje, talvez você precise de uma ajuda, precisa de uma mentoria, né? Se você precisar de um amigo, de um pastor amigo, tá certo? Não, pastor, não quero uma mentoria, não quero um amigo, quero bater um papo aí. Nós estamos à disposição, manda uma mensagem aí, a gente vai conversar pelo WhatsApp, a gente vai conversar, a gente vai chegar até você, manda aí uma mensagem, você que é pastor, a gente se conecta com você, tá certo? E a gente abre aqui o nosso ministério, porque se estiver precisando, a gente vai estar aqui lhe ajudando. Na medida do possível da gente, a gente vai estar lhe ajudando, tá certo? Então,
está aqui, está provado em Amós que as pessoas vão sair sim de mamar, as pessoas vão correr de um lado para o outro procurando a palavra de Deus viva, a palavra de Deus avivada, a palavra de Deus rema, a palavra de Deus que vai sair com, sabe, poder para libertar, curar, alimentar. Rapaz, você já chegou naquele culto que você, quando está escutando aquela palavra, você diz, rapaz, eu saí cheio, eu saí alimentado, eu saí cheio de vida, coisas foram destravadas em minha vida. É disso aí quem está falando. Tá certo? Então acontece algo nesses 400 anos de silêncio. Na verdade acontece muita coisa. A gente poderia passar pelo menos 4 horas falando do que aconteceu nesses 400 anos de silêncio. Não tem tempo. Aí eu oriento você a fazer de fato o rema. Eu oriento você a fazer o rema, tá certo? Se você puder fazer, faz o rema lá. Vai ter uma matéria chamada História da Igreja, irmão. Vai ser fantástico, tá? Pastor, por que o senhor orienta o rema? Eu sou professor do Rema, tá certo? E também é um curso que eu amei, por isso eu me tornei professor lá, tá certo? Pastor, o senhor está dizendo que é o único curso? Não. O senhor está dizendo que não tem cursos melhores? Não. Eu só estou dizendo que eu não conheço, tá certo? Já estudei bastante, já fui em vários lugares, e o que eu posso recomendar para você que é o filé mignon, para mim até hoje, tá certo? É o Rema, vai lá. Ah, não, meu pastor orienta a fazer um outro curso. Então vai fazer o curso que seu pastor orienta e depois me manda aí, tá certo? Eu quero aprender com você aí. Então se você tem um outro curso que você acha fantástico, manda para mim aí, eu quero conhecer a base de ensino, a base de estudo seu aí. Quem sabe eu também venha fazer, né? Eu quero aprender, eu quero estar sempre fazendo curso. Nesse momento eu estou fazendo vários cursos. Então estamos sempre aprendendo, tá bom? Mas eu oriento aqui você fazer o Rema. Então, durante os 400 anos de silêncio, surgiu aqui um camarada aqui chamado Alexandre o Grande, tá certo? Pastor, para o senhor falar de Jesus, você vai passar para Alexandre o Grande? Vou, segura aí que você vai entender por quê. Fantástico. Então, Alexandre o Grande, ele começou o seu discipulado com 2 homens poderosos. Um deles era Aristóteles. Então, Aristóteles, ele implementa algo fantástico ali chamado mentoria. Né? Ele traz uma coisa chamada maiêutica. Então, Aristóteles ele tinha uma capacidade de ser um treinador. É como se ele fosse um coach ali e também um tutor e um mentor. Então, ele fazia transferia essa gama de conhecimento. Aristóteles também, ele é um dos pais do ensino clássico, né? Do ensino clássico de conhecimento. E isso é muito legal. Aristóteles ele ensinava muitas coisas, como física, química, biologia, geografia, geometria, astronomia. Então ele dava política, filosofia, sociologia, antropologia. Então ele tinha uma gama de conhecimento e ele começou a ensinar Alexandre o Grande. Ele tinha também, Alexandre o Grande, aulas com um espartano. Então um espartano ensinava a ele acerca de escudo, acerca de lança, flecha, andar em cavalo, a lutar, sobre várias coisas. E eu quero deixar claro aqui, e eu preciso pegar esse gancho aqui, que Alexandre o Grande, ele foi tutoriado na arte das guerras e do conhecimento. Então Alexandre o Grande, ele tem um dos primeiros desafios, que foi quando ele viu o bucéfalo, que era um cavalo, né? Cavalo indomável, que todos os cavaleiros, todos os generais de guerra daquele tempo lá tentaram dominar e não conseguiram montar em Bucéfalo. É tanto que depois ele deu até o nome de uma cidade de Bucéfalo, que ele conquistou, né? Então, Bucéfalo, ele era um cavalo indomável, forte, robusto, que todo mundo tinha ambição de montar e domar e ter ele como seu cavalo de guerra. E aí Alexandre o Grande utilizou uma técnica, a técnica comportamental. Provavelmente você já deve ter visto aí nesses canais fechados, essa dança, né, esse malabarismo, esse envolvimento de um adestrador dançando apenas, vendo a questão do vento, a questão da sombra, e ali fazendo com que aquele cavalo criasse confiança naquele adestrador e ele pudesse montar e dominar ele. Então, bem assim fez Alexandre o Grande, as pessoas se admiravam, e aí você já começa a perceber que é um cara que vai usar mais a mente do que a força, né? Vai usar mais a capacidade do que a força. E aí Alexandre o Grande, com 18 anos, ele lidera um pelotão na batalha de Queroneia, e ali ele vence. Com 18 anos ele vence, ele lidera
e ele vence. Cara, 18 anos de idade, o cara está fazendo história, o cara está botando para rachar ali. E ali ele vem e acontece algo. Os historiadores eles divergem um pouco, mas acontece algo. O pai dele ele morre. E quando o pai dele morre, ele assume ali aquele comando daquele império. Porém, você se lembra e você sabe que as cidades-estado, né, da Grécia, elas brigavam mais do que tudo. Uma bagunça de Torá ali, era uma bagunça, era Esparta, Atenas, Creta. Então a gente vê filmes aí falando que eles estavam o tempo todo brigando. Era muita divisão dentro daquele país. E, sinceramente falando, era muito complexo até a administração daquilo dali. Então, Alexandre o Grande, ele decide o seguinte: rapaz, a primeira coisa que eu vou fazer é pacificar, é unificar a nossa nação. E ele consegue. Se você gosta da história, você sabe que ele juntou ali uma nação, porém recheada de culturas divergentes, até com deuses divergentes, com espiritualidade, forma de conduzir a cultura de forma bem diferente. Então, amados, deixa eu dizer algo para você. Ele consegue unificar, ele unifica ali aquele país, e depois o que é que ele faz? Ele sai para conquistar o mundo. E ele sai com 20 anos, mas eu só quero dar um dado para você. Ele com 33 anos de idade, ele conseguiu alcançar 80% do mundo conhecido. Só que muitas vezes ele achava que esses 80% seria o 100%. E muitas vezes ele entrou em depressão porque já não tinha mais o que conquistar. E ele dizia: rapaz, eu vou conquistar o que mais aqui? E quando ele conquista esses 80%, e é muito interessante um fato, porque Alexandre o Grande nunca foi taxado como homossexual, homoafetivo, e talvez você assistiu o filme lá, e aquele filme lá de Hollywood e colocou ele como homoafetivo. Na verdade é o seguinte: só existiu um historiador que andou do lado de Alexandre o Grande, um biógrafo, um historiador que andou do lado dele. E muito pelo contrário. Ele adquire a cultura, né, do harém através de Dario III. Ele tinha uma esposa, Roxana, teve filho, né? E Roxana era a mulher dele, mas ele também tinha um harém. E todo historiador, e naquele tempo era muito tranquilo essa questão da bissexualidade, da pansexualidade, né? O bacanal era comum, então não seria imoral para aquele tempo, antiético para aquele tempo, assim fazer, ou ser relatado, não seria vergonhoso para ele. Às vezes até era uma questão até de cultura mesmo, mas o historiador deixa muito claro que em nenhum momento nos bacanais ele procurou homem ou foi procurado por homem. Ele tinha sim uma visão somente para mulher. Entretanto, naquele momento ali que ele chega na Índia, os dançarinos eram mandados pelos anciãos. E ali quando o ancião enviou aquele dançarino, se ele beijasse aquele dançarino, ele estaria dizendo o seguinte: eu aceito a sua cultura. Olha que coisa interessante, presta atenção nisso, isso é fantástico. Ele dizia assim: eu estou aceitando sua cultura, eu vou respeitar a sua cultura, eu vou dominar vocês, mas eu vou respeitar a sua cultura. Então, diante disso, aquela nação não entrava nem em guerra, nem, por assim dizer, iria empobrecer, matar pessoas, para no final acabar sendo dominado. Na verdade, os historiadores dizem o seguinte, que naquele tempo havia nações sendo governadas por déspotas, por tiranos mesmo, pessoas muito malvadas. Por exemplo, Dario III, quando ele perdeu a batalha, né? E quando ele perdeu a batalha, naquele momento que ele perdeu a batalha de Iso, né? A nação, ela amou a administração de Alexandre o Grande. Alguns escatologistas, eles dizem que o anticristo vai ser muito parecido com Alexandre o Grande.
que o anticristo vai parecer muito, né? A inteligência, a articulação e tal. Então, Alexandre o Grande, ele é um cara fantástico, de uma mente fantástica, de uma articulação fantástica. E eu dei esse exemplo da questão da Índia, que ele chega lá e beija a boca daquele dançarino, para demonstrar para você um desejo que Alexandre o Grande tinha, né? Uma das suas ambições era globalizar o mundo com uma só moeda, um só governo, né? E também que pudesse ter ali uma unificação, uma mesclagem de culturas. Ele respeitava a cultura local. É tanto que, só para você entender, na Judéia, ele chegou lá e ele respeitava o ano sabático. Ele não cobrava imposto no ano sabático, né? Então, no jubileu, ele respeitava o jubileu. Então, ele respeitava cada cultura, ele respeitava. Porém, ele também misturava, ele influenciava com outras culturas. Respeitava o local, mas ele também influenciava com outras culturas. E o nome desse processo se chamou de helenização. Helenização foi a decisão de ter uma cultura global. É por causa da helenização, por exemplo, que o Novo Testamento é escrito no grego koiné. É por causa da globalização que a gente vai ver muita coisa da helenização, né? A gente vai ver muita coisa no Novo Testamento. E a gente poderia ter pelo menos mais umas 2 horas de aula só para falar sobre isso. Seria fantástico, maravilhoso. E é por causa disso também que eu preciso contextualizar você acerca do avivamento que Jesus ele trouxe, porque tem tudo a ver com o nosso tempo de hoje. E são estratégias fantásticas, tá certo? Lembre que eu disse que ia falar de estratégias. Então, ele conseguiu unir, ele conseguiu trazer esse tempo. E durante esses 400 anos de silêncio, o conhecimento, a filosofia, ela foi compartilhada. Você sabe que o misticismo, ou o místico, ou misterioso, como já diz a palavra, né, mistério, ele é nutrido pela obscuridade, pela falta de informação. Né? Então, imagine que naquele tempo existia muito misticismo. Havia muita especulação. Na nação tal tem um mago, tem um bruxo, tem alguém assim, tem um Deus lá, tem um Deus assim. E a helenização, ela fez com que o judaísmo pudesse ser conhecido em uma outra nação, Osíris, Amon-Ra, lá do Egito, pudesse ser conhecido em outra nação, ao ponto que, ao final ali, já na chegada, aconteceu uma coisa que eles mandaram construir, chamado de Panteão. Então, Panteão era um local onde eram colocados todos os deuses. Diz os historiadores que tinham cerca de mais de 2.500 deuses. Esse panteão foi um dos gatilhos para que a seita dos nazireus, a seita daqueles que eram os seguidores de Cristo, fossem entendidos não mais como seita judaica, mas era entendido a partir daquele momento como uma nova religião que estava trazendo confusão. Um dos conceitos da helenização era que todas as nações tivessem pacificação. Por exemplo, dentro da helenização foi estabelecido os embaixadores e as embaixadas, e foi daí que saiu o nome embaixadores de Cristo, né? Que seriam homens, território jurídico. Então, um embaixador, por exemplo, esse conceito vem da helenização das embaixadas, em que foram colocados representantes do governo, e por aí vai sendo construído. Então, as embaixadas, elas eram constituídas por homens. Então, o embaixador, o procônsul ali, né, o procônsul, então aquele cara, ele é um território jurídico. Ele é um território jurídico. Sendo assim, só para vocês entenderem,
nós estamos agora, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, estou pisando no Brasil. É um território geográfico soberano. Ninguém pode invadir aqui. Seria quebrado uma série de pactos internacionais, teria uma confusão braba, né? Bem assim é o embaixador, bem assim é o cônsul, né? Eles são territórios jurídicos. Exemplo, vamos supor que eu fosse constituído como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, lá por causa de todos os pactos que existem. Se eu tivesse portando 3, 4, 5 quilos de cocaína dentro do meu corpo ou em mim, eles não poderiam me prender. Eles teriam que me extraditar, mas prender não. Eles não poderiam me dar como a gente fala aqui no Nordeste, um baculejo, né? Eles não poderiam fazer isso em mim. Eles teriam que pegar, respeitar os tratados e me mandar de volta. Sim, seria feito um termo, algumas coisas, mas não prender, não poderia. Então, o embaixador, o carro dele não pode parar em nenhum tipo de fiscalização. A casa do embaixador não pode ser violada por nenhum tipo de fiscalização. As contas do embaixador não podem ser violadas. A comunicação do embaixador não pode ser violada. O corpo do embaixador não pode ser violado. Então, esse conceito de embaixador veio através da helenização. Então, está ali Paulo tentando explicar para a gente como é que eu posso explicar, como é que vai ser esse povo aqui na terra. Como é Jesus? Como é o Espírito Santo? O Espírito Santo vem, revela, escreve aí. Embaixadores de Cristo. Rapaz, imagine isso, né? O mundo jaz no maligno, mas o maligno não pode tocar no meu corpo, não pode tocar nas minhas finanças, não pode tocar no meu carro, não pode tocar na minha família, não pode tocar na minha casa, porque eu sou embaixador. Então a gente percebe que a helenização trouxe muitos conceitos, presta atenção nisso, conceitos pedagógicos para serem ensinados para a gente em analogia do que seria o reino de Deus aqui na terra. Então isso é tão forte, por quê? Porque se a Bíblia, se os apóstolos, se Jesus utilizou de analogia, utilizando coisas da helenização, presta atenção nisso. Isso quer dizer que a helenização de verdade foi algo que fez com que uma cultura se estabelecesse, uma cultura se estabelecesse. Então, o avivamento, ele começa respeitando, não é concordando. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus, por favor, entenda isso. E pega as pedras aí e segure, tá certo? O avivamento, ele vai se deslocar através de coisas que foram maravilhosamente ensinadas, principalmente por Paulo. Paulo, ele chega em Atenas e ele não sai chutando o altar do Deus desconhecido. Ele não sai chutando, sabe, destruindo. Ele não sai amaldiçoando o pessoal que adora lá o Deus desconhecido. Não, muito pelo contrário. Ele vai no Areópago, ele é confrontado pelos principais filósofos da época, e ele diz, perguntou a ele, você vai trazer uma nova religião, uma nova espiritualidade, um novo conceito para a gente? Não, muito pelo contrário, eu vim até elogiar vocês. Vocês são top, rapaz, vocês são padrão, vocês botam para rachar. Eu tenho até me admirado com a forma de expressão espiritual de vocês, adorando Deus desconhecido. Na verdade, eu vim até para me somar, explicando mais coisa ainda do Deus desconhecido que eu estudei, eu sei. Na minha versão isso aqui, tá certo? Mas a percepção é essa do contexto, né? Então, aí o que acontece? Paulo, ele utiliza daquela figura ali para dizer, o que vocês estão procurando, eu tenho. E às vezes a gente vai em um local, a gente quer já, sabe, criticar, cuspir naquilo que a pessoa está comendo ali, né? Espiritualmente falando, talvez aquilo que segurou ela há tanto tempo ali naquele lugar, e a gente não entende, talvez é por isso que é importante. Eu disse a você que nós iríamos tratar de várias matérias, aqui ou ali, então missiologia, antropologia bíblica, né? E a gente vai tendo esses conceitos e aprendendo sobre isso. O avivamento, ele precisa se deslocar, o avivamento, ele precisa
é conseguir se conectar. Rapaz, e Jesus ele fez isso de uma maestria, de uma simplicidade, de uma humildade. Ele conseguia trazer coisas tão profundas de forma tão simples, de forma tão, sabe, objetiva ali, e de forma tão assim, viva, trazia vida ali, dava até raiva nos fariseus, né? Uma inveja de Torá de Jesus. E esse tempo foi um tempo tão oportuno, porque começou a acontecer algumas coisas. Lembra de Amós que disse que de má a má as pessoas sairiam com fome, com sede? Pois é. Agora, os deuses do mundo conhecido, todos eles estavam ali juntos. Não havia mais mistério. Estão todos aqui, os deuses conhecidos. Os sacerdotes agora já estão sendo conhecidos. As religiões estão todas conhecidas. E aí começou a acontecer, e alguns historiadores falam sobre isso, e isso se repete como padrão em vários livros. Os historiadores começaram a ter um trabalho, que eles começaram a perceber o seguinte, disseram o seguinte, olha, começou a ter guerras, brigas, e o próprio exército, né, imperial, quando ele ia para um lugar que tinha uma divergência ali, uma briga, uma luta, uma guerra, aquele exército tinha pessoas feridas. E aqueles homens ali começavam a pedir pelos seus deuses, começavam a pedir pelos deuses que estavam sendo conhecidos, começavam a pedir pelos deuses que haveria de ser, que estavam sendo trazidas para o panteão. Então eles começaram a pedir ali ajuda, pedir ajuda às religiões conhecidas, pedir ajuda, e começou a perceber, na verdade, que não passava, muita coisa não passava de misticismo. Então começou a haver o ceticismo. As pessoas começaram a ficar céticas. As pessoas começaram a ficar muito com um pensamento distante do metafísico, distante do espiritual. Então as pessoas começaram a não mais acreditar na espiritualidade. Muitos, mas muitas pessoas mesmo. E aí começou a surgir um segundo viés, tá certo? Um segundo viés. Esse segundo viés é dividido em dois pedaços, em duas bandas. Por um lado, o culto ao Deus imperador. Foi quando pegaram o imperador, muito influenciado pela cultura egípcia, e colocaram o imperador com uma figura maior, uma estátua maior no panteão, como se o imperador ele fosse um Deus ali, que estivesse dando força e protegendo os outros deuses. E aí surgiu a figura do Deus imperador, com muitas lendas e muitas histórias, né, de filhos de deuses com mulheres e tanta história nisso aí. Então, o Deus imperador ele veio e foi colocado no panteão, abençoando, né, trazendo poder para os outros deuses. Então, Deus imperador seria agora um supremo Deus aqui nessa terra. E a outra vertente de pessoas que mesmo assim não acreditaram, não concordaram, né, foi a filosofia. Então a filosofia ela começou a ser robustecida, ela começou a buscar explicação, ela começou a ir atrás de respostas. E ela começou a ter muito sucesso em muitas respostas. Muitas coisas que as pessoas estavam espiritualizando eram questões naturais, eram questões apenas de raciocínio, eram apenas questões de entendimento. E aí o que é que acontece? A filosofia, ela se depara com perguntas que não se respondem até hoje. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Então foram perguntas que começaram a ser feitas que não tinham mais respostas. Ao ponto, querido, que, por exemplo, a gente pode ver duas escolas filosóficas tratando sobre Deus. Só para você lembrar, a filosofia, logo no início, ela não era desassociada das questões espirituais. Hoje a filosofia quer jogar para o campo do existencialismo a questão da religião, a questão da espiritualidade, por que não dizer a questão do cristianismo? E por que não dizer também a questão da existência de Deus? Ela quer colocar para um campo do existencialismo, como se fosse uma busca existencial do homem apenas, mas não é uma questão filosófica, ou seja, que pode ser provada.
Entretanto, as primeiras escolas filosóficas, elas não eram ateias, elas eram ligadas ao pensamento de Deus, ou dos deuses, do metafísico. Os epicuristas, eles diziam que havia um Deus, por exemplo, mas é um Deus tão distante, que não interfere nas coisas da terra. Deus existe, mas ele não interfere nas coisas da terra, ele está nem aí para as coisas da terra. E havia os estoicos. Estou dando somente algumas escolas, só para você entender. Os estoicos, eles diziam o seguinte: olha, Deus existe, mas tem um problema. Deus é criador do bem e do mal. É como se Deus ele fosse um cara maquiavélico, né? Um cara pernóstico mesmo, que estava fazendo coisas na terra como que um grande joguinho, uma grande situação de xadrez, né? Botando peças aqui ou ali para construir situações, e ele se divertiria com isso. Então são visões totalmente distorcidas do Deus que a gente conhece, mas eram também a filosofia tentando buscar resposta. Então imagine agora o contexto. Por favor, pensa nisso, o contexto. O contexto era um mundo globalizado, um mundo que estava perdendo a fé, e um mundo que estava tendo um conceito totalmente errado de Deus. Será que tem alguma coisa parecida com o tempo de hoje? Será que parece com alguma coisa do tempo de hoje? E aí a gente para entender, a gente para compreender o seguinte: que as coisas, elas não são inventadas, certo? Ou melhor dizendo, não são criadas do zero. Elas são reinventadas. Então, o diabo ele não tem estratégias novas. E porque ele não tem estratégias novas, a gente sabe muito bem que ele vai repetir as mesmas estratégias disfarçado de outras situações. E Deus ele tem um modus operandi. Ele é o mesmo que era ontem, ele é hoje e ele será sempre. Ele não muda. Porém, querido, a gente precisa entender uma coisa: que a palavra de Deus hoje é tão atual, é tão poderosa para resolver qualquer situação como era antigamente. Então, a gente percebe coisas nesse tipo. Só para você entender, os helênicos, né? A cultura helênica era uma cultura que amava o compartilhamento de conhecimento. Então, o greco-romano, agora já juntando, já chegando na época de Jesus, tá certo? Eu estou dando saltos, porque a aula aqui não é de história da igreja, é história do avivamento. Nós estamos perseguindo aqui o avivalista maior, né? Jesus. Então, a gente percebe o contexto mundial daquele tempo, o contexto mundial. Qual era o contexto mundial daquele tempo, meu irmão? Era um contexto que as pessoas estavam distantes de Deus, filosofando para tudo que é canto, com pensamentos muito loucos também, e ficando secos. Tinha muita informação, mas pouca sabedoria. Tinham muitos dados, mas pouca inspiração. Então as pessoas elas estavam tendo muitas informações, mas ficando secas. Alguém imagina do que eu estou falando? Esse celular aqui, né? Querido, esse celular, quanta informação tem à nossa disposição? Quanta coisa a gente tem conhecimento por meio desse celular? A pessoa pode dizer o seguinte: eu não entendo tudo, mas a pessoa dizer que é desinformada no tempo de hoje não pode ser, irmão. Nós temos muita informação. O Dr. Augusto Cury disse que uma criança hoje de 8 anos tem tanto conhecimento quanto uma pessoa de 80 anos na década de 1920. Uau! Uau, meu amigo, é muita informação. Mas nós temos visto também um mundo seco no tempo de hoje. Então, o que aconteceu lá, também vai acontecer hoje. Amém? Vamos avançar. Para retratar isso, só para você entender, o helênico, ele amava a biblioteca, ele amava, sabe, comprar conhecimento. E havia um homem, esse homem tem bustos dele hoje, ainda hoje, certo? E esse homem se chamava Plínio o Moço. Tem muita coisa, você vai lá na internet, bota Plínio o Moço, tem muita coisa sobre ele.
E eu estou pegando para vocês aqui um pedaço de uma carta que ele mandou para um amigo dele. Tá? Eu vou ler para vocês o contexto, por favor, licença, vou ler aqui. Entre os homens de raciocínio profundo havia um homem com um forte sentimento de insatisfação. Um desejo ardente de encontrar solução para os problemas cruciais da vida. Está entendendo isso? Ele queria um conhecimento para satisfazer as principais perguntas da vida. Por ocasião da morte da sua filha, Plínio, o moço, escreve a um amigo: dá-me algum alívio, algum conforto que seja grande e forte, tal que eu nunca tenha ouvido ou lido. Porque tudo que tem chegado ao meu conhecimento e de quem me posso lembrar, não me ajuda, pois minha tristeza é por demais profunda para ser removida pelo que sei. Queridos historiadores e estudiosos, não são estudiosos cristãos, não, estudiosos seculares mesmo. Eles dizem que Plínio Moço tinha das maiores bibliotecas da cultura daquele tempo. E ele está dizendo que tudo que ele tinha lido e tinha conhecido ou sabido não estava satisfazendo a sequidão, o deserto dentro dele. Nós estamos em um mundo hoje desse jeito, querido, de pessoas muito secas. E aí, veja o parâmetro, né? Veja o parâmetro. As pessoas, elas estão secas porque têm muito conhecimento. As pessoas, elas estão secas, entaladas de conhecimento. E aí eu transformo o cristianismo apenas em um conhecimento filosófico histórico. O cristianismo é histórico? É. A palavra de Deus é filosófica? Sim. Ela tem muita sabedoria, ela tem muita ciência dentro dela e tem muita filosofia dentro dela, e a melhor filosofia que existe. Tá certo? Mas a palavra de Deus é vida, ela é viva e eficaz. Aleluia. Ela é o poder de Deus. Aleluia. Ela é a vida de Cristo. Aleluia. Então, a gente quer, muitas vezes, transformar a palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer pegar a palavra de Deus e transformar ela apenas de uma coisa técnica, por assim dizer, né? Cultural. Eu sou contra isso. Pelo amor de Deus, você vai, né, entender que eu não sou contra isso, pelo amor de Deus. E aí a gente pega uma pessoa que já está engasgada, entalado, seco, tanto conhecimento. E eu pego algo que é cheio de vida, de poder, e vou entregar para essa pessoa apenas como um mero conhecimento natural. Eu vou entalar essa pessoa mais ainda. O que eu quero dizer com isso, querido? Que a palavra de Deus, ela precisa ser avivada para que as pessoas possam ser avivadas. Amém. Então, a gente percebe que nesse tempo, muita coisa aconteceu para a chegada de Jesus Cristo. E o mundo estava se preparando para a chegada de Jesus Cristo. Exemplo, todas as vezes que houve, nos 400 anos de silêncio, perseguições aos judeus e coisas desse tipo, que os judeus saíam, eles levavam consigo, por exemplo, a Septuaginta, que era a palavra de Deus no Antigo Testamento traduzida para o grego. E as pessoas corriam para cá, para lá, iam para cá, iam para lá. E as pessoas estavam dizendo para todo mundo: olha, Jesus está chegando, o Messias está chegando. É por isso que lá em Atos capítulo 2, você vai ver um monte de gente que foi convertido, os prosélitos, por causa da Septuaginta. E eles receberam, quase 3.000 pessoas receberam, ali por meio da pregação de Pedro, a Jesus Cristo de Nazaré. E a gente vai ver algo maravilhoso, que a gente vai entender tudo isso que eu quero falar para você, aqui. Quando Jesus ele chegou, tudo estava preparado, ruas, os mares estavam abertos, as rotas comerciais estavam abertas, o mundo estava globalizado. Então, poderia cair, a palavra de Deus podia cair e se multiplicar. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Jesus escolheu o lugar certo, na hora certa, com o desenvolvimento certo, para multiplicar algo poderoso naquele lugar. A gente tem dessas aulas, nós vamos falar sobre o avivamento
dos morávios. Vai ser lindo. Então os moravianos, eles se intercomunicaram. Um deles com John Wesley, o movimento Holinés, que chegou novamente da Rua Azusa, que chegou no pentecostalismo. Uau, você já imaginou você aprender sobre isso? Vai segurando aí. Então, o avivamento é desse jeito. Então, se sua igreja, se você está se preparando, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo aquilo? Para que eu estou diante de outra situação? Por que eu estou estudando isso? Por que eu estou aqui? Deus está lhe preparando, como Esther, para um tempo como esse. Para um tempo preparado, para você ser uma ferramenta maravilhosa e poderosa. Sabe, em Mateus capítulo 16, versículo 13, está escrito assim. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias e ainda o Jeremias, ou um dos profetas. Eu queria fazer aqui só uma particularidade. A gente poderia falar tanta coisa, né, irmão? Meu Deus do céu. E nosso tempo já está quase acabando, viu? Estou aqui lutando para a gente poder chegar no ponto. Mas quando as pessoas dizem assim, muitos dizem que é Elias. João Batista também disse que o Elias que havia de vir era João Batista, né? Desculpe, né? Jesus ele diz, né? Retificando, Jesus ele disse que o Elias que havia de vir era João Batista. Então Jesus disse que João Batista era o Elias que havia de vir, as pessoas dizem que Elias era Jesus. E por que isso? Porque havia uma profecia dizendo que Elias viria de novo. Mas do que é que estava sendo falado? Isso é poderoso. Estava falando sobre unção. Unção. A unção que vem por sobre, para operar naquele ministério. Elias veio com uma nova unção. Novas unções surgem. Essa nova unção foi passada para Eliseu. Então a unção ela é transmitida. Existe a nova unção, existe a unção transmitida. E aí existe a unção reinserida. E essa unção que foi reinserida, ela foi reinserida em João Batista. Mas o profeta disse que tipo de unção era essa? A unção de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas Elias nunca teve filho. Do que é que ele está falando? Ele está falando que a igreja, que o ministério é formado por pais e filhos espirituais, que um converte o coração ao outro. Então Elias teve profetas que chamavam ele de pai. Eliseu assume o pastoreio, ali por assim dizer profético. Depois é reinserido em João Batista, que teve discípulos. Lembra daquela história que os discípulos foram ver se Jesus era o Messias, depois eles voltam lá para a cadeia. E depois essa menção é utilizada para o tempo da igreja, que durante esse tempo, até que Jesus voltasse, até que houvesse o grande e terrível dia do Senhor, o profeta diz que haveria essa unção vigorando. Por quem? Pela igreja. E Paulo, o maior legislador da igreja, por assim dizer, ele diz: eu estou enviando para você o meu filho espiritual, Timóteo. Então, a gente percebe que isso era algo que estava para acontecer. Então, em nenhum momento, Elias, ou o que está sendo tratado aqui, é a reencarnação de Elias. Muito pelo contrário, Elias aparece no Monte da Transfiguração. Isso acontece e a gente aí, nesse sentido, nós estamos acabando de fuzilar, pelo menos, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios e também o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que esse Elias era a reencarnação, de fato, seria João Batista. No livro dos Espíritos diz que quando um espírito, uma pessoa morre, o perispírito assume a figura física e a identidade daquela última encarnação. E aí o que é que acontece? E também esse espírito, ele nunca pode se dividir em dois. Então não podia ter sido João Batista e Jesus.
E também, a gente vai ver no Monte da Transfiguração que Elias apareceu. Se ali fosse o que no livro dos Médios, e que muitas pessoas falam, que ali foi uma sessão de materialização. Primeiro, Jesus não poderia estar consciente, porque o médio de materialização, segundo a doutrina espírita, não pode estar consciente, dizendo para Pedro, não coloque tendas aqui. E segundo, quem deveria aparecer ali seria João Batista. Então, queridos, a gente percebe que a própria doutrina se implode nela mesma. Sendo assim, sem fugir do tema, nós estamos vendo Jesus sendo trabalhado, as pessoas dizendo, é Elias, é Jeremias, é João Batista, é outra pessoa. Então, ele está querendo mostrar aqui que houve uma questão de visão religiosa. Então Jesus, ele agora está sendo tratado como uma visão religiosa. As pessoas estão querendo botar, você é Beltrano, não, você é Cicrano, não, você é isso. Não, querido, deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos entender que dentro do avivamento, Deus vai trabalhar com autenticidades. Entretanto, lembra do que eu estava falando para você sobre nova unção, unção transmitida, unção reinserida? Eu quero dizer que na vida da gente mesmo pode operar diversos tipos de unção. Pode sim. Na minha vida pode ter uma nova unção. Alguém dizer assim, rapaz, pastor Joselito, ele se move de um jeito diferente. Em outras áreas, pessoas podem dizer, ele parece muito com Cicrano e Cicrano. E de fato aquelas pessoas me influenciaram. A unção que está na vida daquelas pessoas me influenciaram. E talvez alguém possa olhar para mim e dizer bem assim, rapaz, lendo os livros de história da igreja, lendo os livros dos grandes avivalistas, o de homens de Deus e mulheres de Deus, eu olho para a vida do pastor Joselito e eu vejo na vida do pastor Joselito muito parecido também com o ministério de Beltrano, porque pode também ter acontecido uma unção reinserida. Isso é uma bênção. Então opera na nossa vida unções, querido, unções que nós precisamos honrar, unções de homens que impuseram as mãos sobre a nossa cabeça, como por exemplo Timóteo. Você vai ver lá, Timóteo, reaviva o dom que há em vós, que foi transmitido pela imposição de mãos. Sabe, querido, deixa eu dizer algo para você. A gente precisa entender que as pessoas muitas vezes vão querer rotular a gente, mas que ainda que haja uma unção transmitida, ainda que haja uma unção reinserida, não copie ninguém. Seja autêntico. Jesus, ele foi autêntico. Ele parecia com um, parecia com outro, mas Jesus era autêntico. E aí, querido, nós estamos nesse momento agora no meio da manifestação do avivalista Jesus. E eu quero chegar para você e dizer que na sexta aula nós vamos concluir o avivalista Jesus. Pelo menos Jesus merece 2 aulas só sobre ele, não é isso? Então nós vamos estar na próxima aula falando do avivalista Jesus. No momento que a gente aprender como Jesus se comportou como avivalista, nós poderemos tranquilamente entrar agora, de verdade, em vários avivamentos que aconteceram na face da terra. E eu sei que você está se coçando aí para saber sobre Charles Finney, John Wesley, sobre William Carey, né? Ou tantos como pastor Itzi. Você vai falar do pastor Itzi? Então, são homens e mulheres poderosos. Aimee Semple McPherson, né? Mary Woodwhite. Então, fantástico. Homens e mulheres que serão tratados aqui com muito carinho e trazer muito conhecimento para você. Que Deus abençoe você. E eu quero pedir a você, se você foi abençoado por esse vídeo, multiplique pelo menos para mais 5 pessoas. Se inscreva no nosso canal, dê seu joinha, clique lá no like. Também coloque lá no sininho lá em cima para você ser lembrado todas as vezes que a gente postar aqui algo novo. E, por favor, também você possa estar orando pela gente também, sabe? Falando da gente. Se você puder fazer um print aí do que você está assistindo, botar na sua rede social, que isso ajuda muito a gente poder se motivar e continuar, tá certo? A razão da gente estar aqui é porque tem você aí, tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus.